Olá pessoal, eu me chamo Chay, sou fotógrafo e filmmaker, né? Trabalho com fotografia e audiovisual há um tempo. Eu comecei com a fotografia fazendo a fotografia de rua, aquilo que é conhecido como fotografia de rua. Simplesmente porque eu pegava a minha câmera e saía para fotografar. Eu me aprofundei muito na fotografia vendo fotolivros de fotógrafos que eu gostava muito, né? E também pesquisava muito na internet mesmo, fazia umas pastas com os fotógrafos que eu gostava, salvava as fotos. E aí eu tentava estudar as fotografias deles, né? Observar a composição, a luz, os ângulos, os temas, né? E fui percebendo algumas coisas e conseguindo aprender, né? Além de olhar as fotografias e os fotolivros, eu praticava muito, fotografava muito. O ensaio que eu vou apresentar se chama Assaré Fragmentos e foi realizado na cidade de Assaré e nos arredores do seu município. Então, antes de falar das fotografias, eu vou apresentar um curta documental em que fala um pouco do meu processo. As fotografias não acontecem só no momento em que a gente faz o clique, elas acontecem muito antes, dentro da gente, na maneira como a gente percebe o lugar, na maneira como a gente escuta o lugar, seja as pessoas, sejam os animais, né? Na maneira como a gente percebe a luz do lugar, né? Então é uma série de elementos. Então esse curta vem falar um pouco desse processo de aproximação com as pessoas e com o lugar. Andei pela região de Assaré diversas vezes em minha vida. Comecei a fotografá-la há alguns anos. Das fotografias surgiu o projeto Assaré Fragmentos, que conta um pouco da vida do lugar a partir da história de seus moradores. Esse vídeo é um registro de parte dessa caminhada, onde conversei com 3 irmãos na Serra de Santana, em Assaré, que me contaram um pouco de suas histórias e lembranças. Tá bom? Mas pode passar muito tempo para ver esse café. Quando for para começar, pode ver. Pois é, essa casa aqui, ela foi construída entre 1929 e 1930. Foi construída naquele estilo bem antigo, de madeira, barro e cipó. Aquela casa bem tradicional de agricultor, daquele agricultor velho do passado, né? Que construía as casas de taipa, que aqui na Serra não tinha casa de tijolos nessa época. E como um agricultor, aquela casinha do sítio tinha um alpendre, aquele alpendezinho ali para amparar a chuva. Também aquele fogão a lenha, que não tinha outras coisas, só cozinhava a lenha. E durante esse período a gente cresceu aqui pelos terreiros, né? Com badoque, com pinhão, com essas coisas, se divertindo, que eram os brinquedos prediletos que a gente tinha nessa época.
E tenho uma glória comigo que foi nunca sair da sombra dessa casa velha. Essa casa velha aqui, para mim, ela tem muitas histórias, né? E daqui uns 10, 11 anos, ela vai completar 100 anos. E eu já disse, sempre digo que eu só quero morrer depois que essa casa completar os 100 anos, porque eu já estou com 72 anos, né? Imagina num grande presídio como é que fica a situação do controle no existe. Outra. Essa saiu também. Vamos ver. Essa aqui, não, que é Não, é aqui. Essa. Foi só até aí. Separa assim, esse que fica fácil tu mostrar. Essa foto aqui é Pedro Gonçalves de Alencar, que era irmão de papai, e Francisca Dias de Alencar, que era irmã de mamãe. E aqui é uma das mais numerosas famílias da Serra de Santana, né? Que é a família de Antônio Francisco de Oliveira, que era casado com Maria Isabel da Penha Alencar, que também era irmã de papai. Aqui é uma casada, essa senhora era casada com José Gonçalves de Alencar, que era irmão de papai. É Risalva e a filha dela, por nome Terezinha. Essa foto tem 80 anos e mais alguma coisa. E essa foto aqui é Maria Dias de Alencar, ela é irmã de mamãe. E essa aqui é o esposo dela, é Rosé Luna. Cada página eu lembro uma coisa, né? É que cada é uma foto diferente, né? A gente lembra tudo com saudade, né? Do tempo que passou. E não voltará mais, nunca mais, né? Bom, o que eu tenho mais saudade quando eu olho as fotos, quando eu olho a minha, do tempo que eu era novo. E quando eu olho a do meu pai e da minha mãe, é essa saudade deles, né? Ai. Olha aqui, isso aqui é eu e meu neto. Vem, Vem. Queria fazer aí. Nessa época que tirava a fotografia, era uma máquina bem rústica. Era um tripé assim, como esse aí, só que era o tipo caixote, né? Tinha um lado, ela tinha 3 buracos assim. Um lado era onde ele olhava para trabalhar a foto, e o outro tinha uma meia, um negócio como uma meia, que ele botava o braço assim e mexia lá, que era para trabalhar bem a foto da pessoa. E nessa época botava a pessoa sentada numa cadeira, eram uns 20 minutos que a pessoa passava ali aguardando o momento final. E quando ele terminava o trabalho da foto, ainda tinha que ter uma bacia com água para botar aquela foto dentro d'água, para ter outro processo lá na máquina que eu não sei o que era, mas sei que tinha essa dificuldade. Mas era uma demora tão grande, e hoje é tão fácil, a tecnologia teve uma evolução tão grande que você tira a foto e mostra com 30 segundos. É do Cristo. Ah, lá também tinha, né? Acabou. Isso daqui perdeu esse daqui, o retrato dessa daqui. Isso aqui também. A fotografia é uma coisa muito boa,
para a gente guardar como lembrança das pessoas e ficar para aquela juventude que não conheceu aqueles antigos, né? E saber de suas descendências também, que muitas vezes a gente vê a foto e não sabe de onde vem, mas a foto é uma boa lembrança que se deixa para a família. Chega, Débora. Vem pra aqui. Não, vou comer. Não vai tirar a foto, não? Fica no meio, pai. Cadê cachorro? Vai pra lá. Vai fora. Vai lá. Hoje tu é a Cláudia Raia. É. Bom pessoal, então esse foi o vídeo. Acredito que vocês conseguiram perceber um pouco de como é que eu me aproximo das pessoas e do lugar que eu vou fotografar, né? O ensaio Assaré Fragmentos começou oficialmente em 2015, quando eu visitei uma localidade chamada Papamel. Lá eu conheci alguns familiares distantes, que eram mais ligados à minha mãe, à minha tia, aos meus avós. E eu visitei uma casa que me marcou muito. Era uma casa da família que se encontrava fechada, mas com a mobília ainda completa, com todos os objetos nos seus lugares, como se ainda morassem pessoas lá. E aquilo me marcou e eu fotografei a casa. E lá, a partir dessas fotografias, eu entendi mais ou menos o que seria o ensaio Assaré Fragmentos. Eu ia trabalhar a questão das casas, de como que as pessoas organizavam as casas, que elementos estariam presentes nessas casas, como as cores, os objetos religiosos. Eu fui percebendo que a cultura ela não se apresenta somente em determinados momentos, como as festas tradicionais e os rituais. Ela também acontece no dia a dia, né? Na forma como as pessoas organizam suas casas e lidam com seu cotidiano. Eu vou agora mostrar algumas das fotografias desse ensaio, começando pelas fotografias que eu fiz nessa casa. Bom pessoal, então essa fotografia foi feita nessa casa no Papamel, em Assaré. Essa casa é de familiares meus, mas com quem eu não tive muito contato. Eu praticamente os conheci nessa viagem, né? E gostei muito de ter feito essa viagem, de ter conhecido essa casa. As cores, os objetos me marcaram bastante. Essa foto também é na mesma sala da fotografia anterior. E a gente consegue perceber um vulto ali, é o Lécio, que é a pessoa da família que estava nos acompanhando. E eu gosto muito de perceber alguns elementos como as flores, né, de plástico, os quadros religiosos, as cores dessas flores. Aqui é uma das fotografias que eu mais gosto dessa série. A fotopintura é um elemento que eu fui encontrando em muitas casas que eu visitei. E essa fotopintura é de uma prima da minha avó, e aí é no quarto dela, e as coisas estão como ela gostava de colocar. Essa daqui é a cozinha da mesma casa. Eu acho muito interessante perceber já a alternância de cor, né? Nas salas e no quarto era um azul bem forte, agora um amarelo bem forte na mesma residência. Isso eu acho super bacana. A gente vê algumas panelas ainda colocadas ali, algumas tampas de panelas pregadas nas paredes, alguns copos, como se houvessem pessoas vivendo lá, mas não existem mais essas pessoas. Só a lembrança e os objetos. Isso me toca bastante. Essa fotografia foi feita em uma outra região do município de Assaré, e eu entrei nessa casa para pegar algumas informações e falei um pouco do projeto que eu estava realizando, das fotografias, quando eu avistei na parede da sala essa espécie de relicário, de santuário, né? E eu achei muito bonito a cor da parede, o verde bem forte,
o contraste com o amarelo também, que lembra um pouco do azul do quadro, e o marrom também, essas cores bem presentes, junto com um elemento sacro, com um elemento religioso. E essa fotografia é uma das que eu também gosto muito desse projeto. Eu gosto muito da luz, do jogo de luz e sombra, da cor também, da forma das cadeiras, um elemento tão típico, esses bancos sertanejos, né, de madeira e couro. Mas o jogo de luz e a cor, eu acredito que é o que torna a fotografia especial. Para mim, essa foto parece uma instalação, mas uma instalação supernatural, e que às vezes faz até repensar no significado das instalações, que elas podem estar bem mais presentes no nosso dia a dia. Eu não montei isso, eu simplesmente registrei tal como estava na casa da pessoa, e eu achei muito interessante a organização e a harmonia entre os elementos e as cores também. Achei que isso fosse interessante, por isso eu fotografei. Também gosto muito dessa fotografia, gosto muito da presença das louças. Isso me remete muito à minha avó, aos meus avós, o cuidado que ela tinha com as louças, com as coisas que ela ganhava, como as coisas eram muito difíceis, né? Na época dos meus avós, para eles valorizavam muito os presentes que recebiam, especialmente as louças, e cuidavam com muito zelo desses objetos, dessas coisas. Então, para mim, essa imagem é um exemplo de como as pessoas têm um cuidado com os objetos, e a maneira como elas organizam essas coisas pode ser significante e pode também falar um pouco da cultura desse lugar e da cultura dessas pessoas. Aqui, em um ângulo diferente, a gente vê a mesma cristaleira, eu acredito que seja esse o nome, esse objeto, esse móvel em que se coloca as louças. A gente vê sobre um outro ângulo, e agora vemos a presença desse jarro sobre a mesa. E eu acho muito bonito a forma como as pessoas organizam com delicadeza os seus lares. Em se tratando de sertão, eu acredito que essas coisas são pouco percebidas, talvez. Se costuma pensar e lembrar mais do sertão com a questão da seca, da pobreza, que são elementos históricos e fortes, mas para além disso há uma vida de cores, uma vida de delicadeza, histórias diferentes, para além dessas questões que também é importante falar, mas não é só isso. Um dos professores que eu tive de fotografia, certa vez me falou que eu fotografava muito sem a presença humana, sem a figura humana. E aquilo me marcou muito e eu fiquei atento para isso. Então eu gostaria de colocar essa fotografia em homenagem a esse professor que me ensinou tanto. Essa pessoa na foto é o neném que está presente no curta, né, que apareceu nessa videoaula. Foram feitas algumas fotos na casa de neném e de Canjinha e de Chagas, mas antes de serem feitas essas fotografias houve um contato, houve uma conversa, houve um momento de ouvir essas pessoas. E assim, é importante o fotógrafo ter oportunidade, né? Ter as condições para que se possa fazer isso. Eu acredito que quanto mais a gente consegue se aprofundar e entender e ouvir o local, as pessoas, a cultura que a gente quer registrar, mais a gente vai conseguir dar profundidade e dar beleza e dar inteligência às imagens, às fotografias, né? Essa fotografia para mim me toca. Gosto também da luz e das sombras, né? Do jogo de luz e sombras. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do trabalho. Eu quero agradecer à Associação Movimentos e ao Teatro Carlos Câmara pela oportunidade de poder mostrar um pouco do que eu faço. Até a próxima!